Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre a Parashá Bo, dando continuidade àquela questão da última Parashá sobre os juízos do Eterno e aquela conexão com o livro do Apocalipse que nós já tínhamos conversado. Então, só para a gente poder continuar, eu gostaria de ler para você o capítulo 10 do livro de Êxodo, os versos 1 e 2, que diz assim: depois disse o Eterno a Moshe: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer esses meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Eterno. Então, nessa Parashá nós temos uma coisa muito interessante, que são as 3 últimas pragas, que elas vão finalizar esse período de juízo contra o Egito. E aqui uma coisa para a gente destacar é a palavra Faraó. A palavra Faraó, ela é um título, tá? E é muito interessante porque a palavra Faraó, quando ela é usada na Torá, ela está ligada a El Faraó, o Deus Faraó, o Deus do mundo superior, né? Ou o Deus do mundo inferior, o Deus do mundo superior que vai derrotar o Deus do mundo inferior, que é justamente Satanás. Então é uma coisa muito interessante a gente perceber isso, que o Eterno, sendo o governante do mundo superior, então se encarrega de destruir o poder de Satanás, que é tido como El Faraó, o Deus Faraó. E essa palavra Faraó, ela na realidade ela esconde algumas coisas dentro dela. A palavra Faraó, ela quando ela é relocada, são relocadas as letras, você tem Ra e P, que significa boca maligna ou boca ruim. Então, qual é uma das características de Faraó? Que é esse título, esse governante arrogante que não quer se curvar e que quer maltratar o povo de Israel. Ele tem uma boca ruim, ele tem uma boca maligna, ele fala as coisas com a intenção de ferir e de acabar com o povo de Israel. Vamos então continuar isso aqui. A palavra Faraó, quando as letras são trocadas também de lugar, você pronuncia a palavra Arpá, que significa lado vergonhoso e animalesco, mostrando para a gente que Arpá também é o quê? É aquele que dá vazão à carne, é aquele que dá vazão a todos os seus instintos, que quer satisfazer os seus instintos rapidamente. Não está preocupado com as outras pessoas, está preocupado com ele. É o egocêntrico. É aquela pessoa que, se precisar passar por cima do outro para ter os seus desejos satisfeitos, ele o terá. Então vamos lá, tá? E Arpá também, ou apará, né? Apará agora em hebraico significa sujeira. Então, esse Deus Faraó, além de ter uma boca ruim, além de ter uma alma animalesca, querer satisfazer todos os seus desejos, ele também está ligado à sujeira. E engraçado que a sujeira está ligada sempre ao pecado, e a santidade está ligada à limpeza. Muito bem. Então nós vamos caminhar nisso aqui, entendendo quem é Faraó e por que o Eterno confronta Faraó, porque o Eterno manda Moshe, que foi morador do palácio, para confrontar o próprio sistema egípcio. A gente vai entender que quando o Eterno confronta Faraó e o sistema egípcio, o Eterno está fazendo isso através de sinais. Essa palavra aqui em hebraico é ot, que ela significa, além de sinal, ela significa milagre, uma prova, uma advertência
contra aqueles que estão sendo atingidos por esse milagre, por esse sinal. Nesse caso, é uma advertência contra o pecado cometido por essas pessoas. Mas um sinal, um milagre pode vir também como uma prova do poder do Eterno para a vida de alguém que crê no seu poder e na sua autoridade. Então, o milagre, ele tem várias conotações diferentes. Mas olha que coisa interessante. A oitava praga, nós vamos falar da oitava, a nona e a décima. A oitava praga é a praga dos gafanhotos. O Eterno então vai mandar gafanhotos para eles poderem comer tudo que restou da destruição que já ocorreu no Egito. E é engraçado que lá no Egito tinha dois deuses, Ísis e Serapis, que eles eram os patronos para defender a nação do Egito contra os gafanhotos. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: o que aconteceu com esses deuses? Por quê, irmãos? Êxodo 10:13 diz assim: então estendeu Moshe sua vara sobre a terra do Egito, e o Eterno trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. É engraçado, irmãos, que esses gafanhotos que vêm para destruir o Egito, eles vão aparecer de novo, né? Eles vão aparecer de novo lá no livro de Apocalipse, no capítulo 9. A partir do verso 3 diz assim: e do fumo saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder semelhante a poder que tem os escorpiões na terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva, nem a verdura, nem a árvore alguma, somente os homens que não têm nas testas o sinal de Elohim. E foi-lhe dado poder que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O paralelo traçado entre esses gafanhotos no Egito e os gafanhotos aqui que virão na época da grande tribulação, que estão descritos no livro de Apocalipse, é muito intenso. Por que é intenso? Os gafanhotos no Egito, eles comeram tudo aquilo que tinha de erva. Eles acabaram com o que restou da comida do Egito. Estes aqui não vão se preocupar em comer a erva. Por quê? Porque esses gafanhotos vão picar as pessoas e vão atormentar as pessoas. O interessante é que o juízo aqui não é para a morte, é para o sofrimento. A mesma coisa que aconteceu no Egito, de forma diferente. A dor no Egito foi a dor da falta, da carestia, daquilo que eles iam precisar ter e não iam ter o que comer. Agora a dor é outra, a dor é física. Agora existe uma dor que a pessoa é de tão intensa que ela se torna, em Apocalipse, que as pessoas querem morrer. Mas elas não vão morrer, elas não vão conseguir morrer, elas vão buscar a morte e a morte não vai encontrá-las. Eu costumo dizer que por 5 meses deve ter uma placa, vai ser colocada uma placa na porta do inferno, escrita assim: atividades suspensas por tempo determinado. Porque quando terminar esse tempo, então volta a acontecer. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, irmãos. A forma como o Eterno está mostrando o juízo dele sobre toda a terra. E olha só que interessante, tem uma teoria que diz o seguinte, que esses gafanhotos vieram da Arábia, do Paquistão, do Irã e da Índia. Só que quando você pega o mapa e vai olhar no mapa mundi, você vai ver que a Arábia Saudita está mais próxima do Egito. O Irã, o Paquistão e a Índia estão bem longe. A pergunta que eu faço é: qual é a probabilidade
dos gafanhotos terem combinado irem para o Egito justamente naquela época e chegarem lá quando Moshe levanta o cajado? É só uma pergunta, para nós entendermos que quando eles tentam desfigurar e desqualificar os escritos bíblicos, e você vai para a história, vai para a geografia, vai buscar provas daquilo que eles dizem, você vê que fica inviável. Então foi um milagre mesmo que o Eterno fez para que esses gafanhotos viessem e cobriram toda a face da terra. A Torá diz que a terra se escureceu e eles comeram toda a erva do campo por todo o Egito, ou seja, o Egito ficou destituído de alimento. E aí? Os israelitas ficaram separados. Olha que interessante isso. A praga não atingiu os israelitas. Se você se lembra da leitura que eu fiz em Apocalipse, quem não tiver a marca do Eterno na grande tribulação vai ser picado pelos gafanhotos. Mas quem tem a marca, não. Engraçado isso, né? Interessante isso, o Eterno preservando o seu povo e fazendo com que o juízo, como a gente costuma dizer, role solto contra os inimigos do Eterno. Aí, nós temos uma outra questão muito importante também que a gente precisa entender. O Eterno vai minando as forças das potências. E os líderes mundiais que se acham todo poderoso, eu faço, eu aconteço, eu dou ordem, e ninguém vai me atingir, ninguém vai colocar a mão em mim porque eu sou semelhante a Deus. E Satanás achou também que era. O Eterno então vai minando as suas forças, até acabar com aquilo que eles consideravam grandioso e poderoso. A praga veio, acabou com toda a verdura do Egito e fez com que esses gafanhotos se tornassem um instrumento de punição. E o Eterno mais uma vez faz separação entre o seu povo e o ímpio. Por isso, quando anunciarem para você, quando houverem profecias dizendo que o Eterno vai punir, o Eterno vai fazer, vão vir pragas, vão vir uma série de coisas, lembre-se que isso não é para punir crente. O crente ele já é punido quando ele peca. A nossa punição ela vem antes. Essas pragas grandes, elas não são para nós. Rabino, mas elas podem atingir os crentes? Com certeza podem. Por quê? Porque tem muito crente que vive em desobediência. Tem muito crente que não está nem aí para nada. E aí uma praga pode atingi-lo. Sim, pode. Tem muito crente que fala demais. E fala besteira, fala bobagem. Tem muito crente defendendo coisa errada. E achando que está muito bem. Mas aqueles que andam em santidade, o Senhor separa. E como coloca uma cúpula sobre ele, para que o mal não o atinja. A nona praga. Qual é a nona praga? Trevas. Você imagina que vieram trevas sobre a terra. E é incrível isso, porque essa palavra trevas, Roshem, é a mesma palavra lá em Gênesis. E havia trevas sobre a face do abismo. Escuridão. É uma escuridão profunda, intensa, densa. E que a pessoa não enxerga um palmo à frente dela. E é interessante porque o Midrash conta uma história muito interessante. O Midrash diz que nesses dias de trevas, o judeu ele ia na casa dos egípcios para poder ver as posses do egípcio, para quando eles saíssem da terra, eles iriam pedir justamente aquilo que eles tinham, com um detalhe. Segundo o Midrash, os judeus tinham uma luz própria, que eles carregavam, e essa luz permitia que eles andassem por ali e enxergassem tudo, mas eles não eram vistos.
essa declaração do Midrash tem alguma familiaridade para você? Para mim tem. Vou mostrar para você aqui. Vou ler um versículo para você interessante. Yeshua disse dele mesmo, tá? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E Yeshua disse assim, mais uma vez, em João 8,12 agora. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Interessante. Mas o que isso tem a ver com os outros? Aí Mateus 5,14 diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade assentada, uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, se eu e você somos a luz do mundo, nós carregamos uma luz própria. E essa luz própria tem uma finalidade. Toda vez que precisa, ela resplandece. E olha só que interessante, naquele momento, a luz que os judeus tinham, não tinha o objetivo de resplandecer, mas sim de levá-los, guiá-los para que eles pudessem ver a casa dos egípcios. E quando eles saíssem, eles iriam pedir aos egípcios que entregassem os seus bens, e se o egípcio dissesse, eu não tenho nada, o judeu ia dizer assim, eu estive na sua casa, em tal lugar tem tal e tal coisa, pode me entregar isso aqui. Isso é fantástico, irmãos. Mostrando que o Eterno, quando ele quer fazer alguma coisa, ele toma o seu povo, dá a ele uma ferramenta, uma condição para que a gente vá e saqueie os domínios do nosso adversário. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Então, as trevas vieram como punição contra os deuses do Egito. E tinha um deus no Egito, chamado Ra, que era conhecido como Deus Sol. Eu acho, até se me permite fazer uma pequena brincadeira, eu acho que o Eterno então fez assim, Ra! E apagou o sol do Deus Ra. E o Deus Ra não conseguiu segurar as trevas. E aí, irmãos, o Egito inteiro passou um tempo em trevas, por conta, mais uma vez, do poder do Eterno. Então, mais uma vez, a gente vai ver a manifestação do Eterno, julgando os demônios que estavam comandando o Egito. Então, esse juízo espiritual se refere também a algo que vai se manifestar no mundo físico. O juízo que veio contra esse demônio, o Deus Ra, se manifestou na terra do Egito com uma escuridão muito grande que acabou de fazer com que eles não pudessem sair do seu lugar, para lugar nenhum, porque eles não... Naquela época, irmãos, não tinha luz elétrica, não haviam recursos para isso. E você pode dizer assim, Rabino, mas hoje não tem jeito, né, do Eterno fazer um negócio desse. Hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos luz, hoje nós temos isso, temos aquilo outro. Vai achando que o Eterno não é capaz de fazer uma coisa dessa. O Eterno manda um raiozinho na central que comanda tudo, apaga tudo. Blackout, já ouviu falar de blackout? Nós já passamos por blackout. Fica tudo escuro. Cadê o poder do homem? Cadê a tecnologia do homem? É engraçado, irmãos, que nós ainda achamos que nós temos condição. Porque nós estamos num mundo diferente, um mundo tecnológico me permite hoje escapar desse tipo de situação. Todos os que desafiaram o Eterno se deram mão. Todos. E até hoje, irmãos, não tem ninguém que é capaz de resistir quando o Eterno quer fazer alguma coisa. E é interessante que o homem, com toda a sua arrogância, ele ainda se acha capaz de vencer o Eterno. Mas tudo bem, vamos para a 10ª praga, para a gente poder finalizar. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Por que os primogênitos morrerão?
Porque o primogênito, dentro da tradição oriental, ele é o sacerdote do lar, da família, né? No caso, não só da casa dele, mas de toda a família, ele é o sacerdote. Ele é aquele que vai receber a maior parte da herança e vai continuar o legado do pai. No caso, o filho de Faraó se tornaria Faraó. E os demais filhos dos servos de Faraó alcançariam os cargos para poderem servir ao filho de Faraó e darem continuidade ao legado no Egito. O que o Eterno fez então? Ele matou esses primogênitos que tinham uma posição de autoridade por nascimento, por receberem a primogenitura como direito de nascimento. A herança que eles teriam não receberão mais, e o legado não daria continuidade, o legado iria se encerrar ali. Então aqui, irmãos, nós temos uma coisa muito interessante, porque há uma palavra aqui, que é a palavra punição. O Eterno ia trazer punição ao Egito, e o Eterno vai ordenar ao seu povo que saqueie o Egito. Mas isso vai acontecer num horário específico. E que horário é esse? À meia-noite. Êxodo 11:4 diz: depois disse Moshe a Faraó, assim diz o Eterno, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. Uau! Aquele que deu a vida tem o direito agora de tirá-la. Havia um decreto, irmãos, de morte, de juízo de morte sobre o Egito. Por quê? Porque certamente os pecados do Egito, perpetrados pelos primogênitos, por aqueles que tinham cargos de liderança sobre si, não só no governo egípcio, mas também nas famílias e em todos os lugares, esses agora estavam sendo julgados, e a condenação viria sobre eles, na forma de morte. Eles não teriam uma segunda chance. E isso aconteceria à meia-noite. E às vezes a gente fica se perguntando, por que meia-noite? O que meia-noite tem? Qual é o segredo da meia-noite? A meia-noite tem alguns segredos impressionantes, irmãos. E eu quero rapidamente aqui falar para você o que acontece à meia-noite. Antes disso, só fazer um comentário rapidamente aqui. Havia um deus egípcio chamado Ptah, que era o deus da vida. Novamente, esse Deus foi vencido pelo Eterno. O Deus da vida não conseguiu impedir que o espírito da morte, enviado pelo Eterno, com autorização do Eterno, matasse todos os primogênitos do Egito, inclusive dos animais. Mais uma vez, o mundo superior vence o mundo inferior. Seja feita a tua vontade, Yeshua ensinou na oração, assim na terra como no céu. Ou seja, o que está no céu acontece na terra. E aqui nós temos a morte dos primogênitos. E é interessante, irmãos, a gente falar sobre esse horário, né, de meia-noite, porque à meia-noite aconteceram muitas coisas interessantes. Entre elas, né, a gente sabe que a meia-noite é um horário de grande juízo do Eterno. Segundo a tradição judaica, vai haver um clamor, e isso vem relatado no livro de Mateus. Quando o noivo virá buscar a sua noiva, um grande clamor acontecerá justamente à meia-noite, e ouvir-se-á um grito: eis o noivo.
E por que que isso é interessante? Porque nós sabemos que pela tradição rabínica está escrito que à meia-noite os portões do Gan Eden, do Jardim do Éden, são abertos e o Eterno vai para ter contato com aqueles que já estão lá. Então, se o arrebatamento vai acontecer à meia-noite, horário de Israel, lógico, isso significa que os mortos que já morreram, que já foram para o Gan Eden, que foram com a emuná, com a crença, com a fé no Eterno e no Messias e Yeshua, esses portões se abrirão, eles virão, e juntamente conosco seremos reunidos nos ares, porque nós seremos arrebatados, encontraremos com Ele, receberemos corpos glorificados para encontrar com o Senhor nos ares. À meia-noite, porque a meia-noite é um tempo de juízo. E aí nós entendemos por que na macumba, na umbanda, na quimbanda e no satanismo, eles fazem tudo à meia-noite. Porque à meia-noite há uma unção que é derramada. Segundo a tradição judaica, David Hamelach, o rei Davi, recitava os salmos à meia-noite. Porque ele sabia que nesse momento era um momento propício para que o Eterno pudesse estar ouvindo. Então a meia-noite é um horário profético para que isso aconteça. E aí, irmãos, esse juízo vai acontecer, mas há uma preparação do povo de Israel. Eles vão pegar um cordeiro e separar, para que ele seja morto e ele possa ser comido antes da meia-noite, porque à meia-noite eles vão pegar as coisas e vão embora. Eles vão sair do Egito. Olha só que coisa interessante, isso é um protótipo do arrebatamento. Eles vão estar com as suas roupas prontas, preparados para a redenção final. Na saída eles vão receber a recompensa material lá, a nossa espiritual. Vão se encontrar com o seu Senhor, que no caso é Moshe, que representa Yeshua. E olha só que coisa tremenda isso. E essa redenção se deu quando o Deus do Egito foi vencido. O poderoso demônio, o principado que estava lá, é derrotado. E assim Israel sai do Egito. Isso tem um paralelo muito interessante com Yeshua, porque naquele momento, quando Israel está saindo do Egito, eles estão celebrando o Pessach. O sangue está nos umbrais e na verga da porta, mostrando que naquela casa um inocente morreu pelo culpado, pelos pecados daqueles que estavam ali, ou seja, a expiação veio através da morte do inocente. E Yeshua morre em Pessach para dizer o seguinte: eu com a minha vida expiei os pecados da humanidade, agora a humanidade está ali para me receber, para que eu possa levá-los de volta para Canaã celestial. Isso tudo não é coisa de crente, não é coisa de cristão, é coisa de tradição judaica. A tradição judaica diz tudo isso. Isso reforça aquilo que nós entendemos das Escrituras, porque mostra que a redenção vai ocorrer. Ela já teve lugar em Pessach. E o que Yeshua fez, ele já quebrou o poder das trevas. Inclusive, se você pega 1 Pedro, João, se você pega o livro de Apocalipse, está escrito que Yeshua foi até os lugares inferiores, o mundo inferior, e tomou a autoridade que havia nas mãos de Hassatã, da morte e do inferno. Então, Hassatã não manda nem no lugar onde ele vive. A chave de lá não está com ele, ele não tem autoridade sobre aquele lugar. Você entendeu isso? A morte agora já foi vencida por Yeshua, que ressuscitou. Ele vai devolver para a humanidade a eternidade em vida. Rabino, mas as pessoas que morreram? Esses terão uma nova história. Mas a história que Yeshua vai trazer, ele ainda vai fazer com que na terra as pessoas vivam eternamente, como foi o plano do Eterno ao criar Adão. Adão tinha a vida eterna dentro dele, e ele só morreu por causa da desobediência, do pecado.
Aqui, irmãos, o povo de Israel vai sair vitorioso, vai sair saqueando o Egito e vai sair pronto para começar uma nova história, vai sair livre, deixa de ser escravo e agora passa a ser príncipe. São os paralelos que nós temos com o arrebatamento, com aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Então, a mensagem da Parashá Bo é o seguinte: o juízo virá contra os ímpios e a recompensa será dada para os justos. Essas 3 pragas finais serão o golpe final e, como diriam, os italianos, o grande finale para o eterno, para coroar Israel com a libertação, a salvação definitiva, e foi o que Yeshua fez. E Yeshua morre, Satanás achou que havia triunfado, mas quando Yeshua ressuscita, e vai lá e diz para ele assim: agora vou ajustar as minhas contas com você, mas ainda não vai ser definitivo, porque lá na frente o Senhor ainda vai ajustar as contas com ele. E ainda vai ocorrer o juízo pleno contra ele e aqueles que o seguiram. Portanto, irmãos, saiba de algo: a sua vitória já foi conquistada por Yeshua, assim como a vitória dos judeus aqui foram conquistadas pelo sangue do Cordeiro que estava nos umbrais e na verga da porta. Eles saíram, mudaram de status e se tornaram uma nação livre, que agora estava a caminho de conquistar a sua herança física. Que assim seja comigo e com você, que nessa Parashá você possa receber isso, essa unção, que você possa ser transformado, liberto, arrancado das trevas e colocado sob a luz poderosa de Yeshua HaMashiach. Que você carregue essa luz por onde você andar e que você possa ter a certeza de que a sua vitória já foi conquistada. Basta ser obediente a Yeshua e o restante ele colocará em suas mãos. Não só hoje, mas para todo sempre, porque a nossa vida não vai terminar aqui. Ela vai dar continuidade no Olam Rabá, no mundo vindouro, para que nós estejamos para sempre com o Senhor e desfrutando de tudo que Ele fez por nós, da sua morte expiatória, do seu sofrimento até a sua ressurreição. Que o Eterno nos ajude e permita que sejamos fiéis, para que no tempo de tribulação nós possamos estar guardados pelo Senhor e livres de todo o mal que ocorrerá sobre o mundo, em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite ele aí, clica no sininho para você receber as nossas recomendações e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá!